Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, estamos muito alegres por estar na casa do Senhor e pelo que o Senhor já tem realizado em nosso meio, pelas bênçãos, a graça e a misericórdia de Deus, que é todo-poderoso, digno de honra e louvor, e não há outro igual a Ele. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Renato Queiroz. Deus abençoe pela confiança. Deus abençoe meus companheiros de ministério e a igreja. Tenho certeza que os irmãos têm sempre orado por nós. Faça menção de nós nas suas orações, porque somos dignos, não somos dignos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas através da nossa súplica, da nossa oração e da intercessão de muitos, Deus tem tido misericórdia e tem nos abençoado. Amém? Eu quero ler com vocês aqui uma passagem na Bíblia, num livro muito conhecido, o livro de Jó. Jó, capítulo de número 1. Eu quero ler o versículo 1, também o versículo 6 e o versículo do 6 ao 11. Que Deus abençoe também as pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito, íntegro e alguém que temia a Deus e se afastava do mal. Versículo 6 em diante: Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então ele respondeu ao Senhor e disse: De ir e vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás responde ao Senhor e diz: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem, por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentaram na terra? Mas estende a tua mão agora, e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te louvar, te exaltar e te glorificar, porque o Senhor é bom, misericordioso, santo, fiel, justo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor tem liberado ao meu coração. Ó Deus, e eu sei que o Senhor quer falar algo com pessoas aqui, ó Pai, um despertar a tua igreja por esses últimos dias. Ó Pai, eu sei, ó Deus Santo, que essa palavra de despertamento que veio primeiro ao meu coração, à minha mente, ó Deus, que vá de encontro aos corações essa noite, ó Pai. Ó Deus, pois todos aqueles que o Senhor tem dado, Jesus jamais lançará fora. Ó Deus Santo, o Senhor conhece cada um, ó Pai, que foi chamado, escolhido pelo Senhor. Ó Deus, e que o Senhor desperte esse remanescente nesses últimos dias. Um povo que verdadeiramente, ó Pai, te adora, te exalta, te glorifica, ó Pai, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tema dessa mensagem nessa noite é: por que ou pelo que adoramos a Deus? Por que ou pelo que adoramos a Deus? Nessas últimas 2 semanas aconteceu algo comigo e me fez questionar muito sobre isso. Essa coisa que aconteceu me fez eu refletir muito sobre
adoração a Deus. Porque realmente eu sirvo, porque realmente eu adoro, porque realmente eu estou na casa do Senhor, porque realmente eu estou nos caminhos do Senhor. Será que é pelo que Ele é, ou será que é pelo que Ele faz por mim? Porque verdadeiramente eu adoro a Deus? Qual é a minha verdadeira motivação a adorar ao Senhor? Será qual é a minha motivação? Será que eu adoro realmente pelo que Ele é, pelo que Ele representa para mim, pelo amor dEle sobre mim? Ou será que eu o adoro somente por aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus que estão ao meu redor, pelos milagres que eu tenho visto acontecendo? Será por quê ou pelo que eu adoro a Deus? Eu adoro porque eu tenho sido abençoado, eu tenho sido alcançado, eu tenho alcançado meus propósitos, tudo tem caminhado muito bem, tudo, as coisas que eu tenho sonhado, as coisas que eu tenho projetado, tudo tem dado certo, e por isso eu adoro a Deus. Eu venho para a igreja com alegria, eu adoro a Deus, eu digo: o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, tudo tem andado muito bem na minha vida. E será que é por isso que eu adoro? A minha família está muito bem, a saúde está muito boa. Será que é por isso que eu adoro? Ou será que mesmo em situações ou em circunstâncias desfavoráveis na minha vida, eu vou continuar o adorando? Será que quando vem a circunstância difícil, a situação difícil, será que quando vem o dia mau, eu continuo adorando a Deus da mesma forma que eu o adoro no dia bom? Eu sei que Ele é digno da minha adoração. Eu sei que Ele é digno da minha adoração. Mesmo se meus sonhos, meus projetos, mesmo se aquilo que eu tenho planejado, mesmo se aquilo que eu tenho um objetivo para alcançar e não tenho alcançado, mesmo se os meus sonhos não têm sido realizados da maneira que eu espero que seja, eu tenho que continuar adorando. Porque isso representa o porquê eu adoro. É pelo que Ele é. É pelo que Ele é, pela sua majestade e glória. É pelo teu amor. Ou seria que a minha adoração é somente uma forma de barganha? Eu adoro a Deus porque sei que assim eu serei abençoado. Eu venho na igreja orar, eu tiro um domingo, eu tiro um período do domingo, ou de manhã, ou à tarde, ou nos dois horários, porque eu digo assim: não, eu indo na igreja evangélica, Deus vai abrir portas para mim, Deus vai me abençoar, Deus vai dar saúde para minha família, Deus vai prosperar a minha vida. Eu sendo cristão, Deus vai me livrar de muitas coisas. Será que eu adoro, eu venho para adorar, para ser abençoado, para ver milagres? Qual é a motivação que eu tenho adorado a Deus? Isso já se torna um tipo de barganha. E Deus não trabalha com barganha. Deus não trabalha com troca. Com Deus não tem negociata. Você tem que vir à igreja o adorar e dizer assim: eu vou o adorar, mesmo se Ele vai me abençoar ou não. As bênçãos do Senhor seguirão aqueles que o temem. Isso é bíblico. Mas e se não acontecer no momento que eu estou esperando, Railton? Como que vai ficar a minha situação de adorador? Será que a minha motivação continuará a mesma?
Será que eu vou acordar pela madrugada e ter coragem de dobrar meus joelhos e dizer em primeiro lugar: Senhor, obrigado pelo meu dia abençoado, quando as coisas estão bloqueadas, quando as coisas estão fechadas, quando tudo está andando de mal a pior. Aí será que eu tenho coragem de dizer assim: obrigado a Deus pelo meu dia maravilhoso, abençoado? Será que eu tenho coragem? Aleluias. Porque se eu estou adorando a Deus, se eu estou buscando a Deus somente para as coisas dar certo, para acontecer milagre, para vir prosperidade, eu estou adorando de forma errada. Eu estou tentando trocar alguma coisa com Ele. Se eu não der, e se não acontecer como esperamos, será que Ele continua sendo o alvo da minha adoração? Se as coisas não acontecerem no meu tempo, será que Ele continua sendo o mesmo Deus digno de eu adorar? Será que nós realmente entendemos o motivo pelo qual eu adoro a Deus ou não? Será que entendemos isso? O adoramos porque Ele realiza tudo do jeito que eu quero. O adoramos porque Ele faz, ou o adoramos porque Ele é? Por quê ou pelo quê adoramos a Deus? Como adorar? Como adorar? Quando você ora por alguém, Raquel, e aquela pessoa é curada e você está passando uma enfermidade, e você não recebeu ainda a cura. Como adorar? Como adorar, sábio? Quando você prega a palavra de Deus e as pessoas aceitam Jesus, mas dentro da tua casa, o teu filho, teu pai, seu marido, sua esposa está desviado das casas do Senhor. Como adorar um Deus assim? Como adorar um Deus quando a Bíblia nos diz, o salmista dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude. E lá em Ageu dizendo: dele é o ouro, dele é a prata. E eu às vezes passando uma necessidade, precisando da ajuda de algum irmão, e as portas fechadas. Como adorar? Como adorar quando eu oro para alguém é liberto, missionária de Zirlene, mas dentro da minha casa o meu filho está na droga, está no álcool, está na prostituição. Como adorar esse Deus dessa forma? Por quê e pelo que eu adoro a Deus? Será que entendemos a verdadeira essência da adoração? Como adorar? Como adorar? Aleluias. Nós o adoramos porque Ele nos amou, nos justificou. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. A sua destra é quem comanda. Foi Ele quem fez os céus e a terra e todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você: Ele não perde o controle de nada. Mesmo se situações e circunstâncias estão dizendo ao contrário, eu quero te dizer: Deus não perde o controle de nada. Nada, nada, nada. Tudo está debaixo do controle de Deus. Lembra de Ana? A Bíblia diz que todos os anos Eucana subia com as suas mulheres para adorar. O que eles iam fazer no templo? Adorar. Penina, Railton, estava uma maravilha. Tinha filhos,
tinha satisfazido seu marido, ela estava alegre, regozijando, e até zombava da Ana. A Ana tinha o ventre fechado. A Bíblia diz: quem fechou o ventre da Ana? Deus fechou o ventre da Ana. Mas a Bíblia também diz: Penina e Ana subiam para adorar a Deus. Aqui eu vejo o quê? Eu vejo que Ana, ela adorava a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ela subia para adorar, não porque ela tinha filhos, mas é porque ela conhecia o Deus Todo-Poderoso e reconhecia que Ele pode todas as coisas. Se só o adorarmos quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, é barganha e troca, e Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com barganha, Ele nos abençoa, mesmo sendo nós indignos. Ele nos justifica pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8, no versículo de número 35 ao 39, olha só o que diz a Bíblia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, através daquele que nos amou. Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos abençoa e nos ama, e nada pode me separar desse amor. Não é o que eu tenho, o que eu recebo, o milagre que eu vejo, as coisas que eu vejo que me fazem adorar, mas é o amor de Deus sobre a minha vida. Adoração tem que ser um ato espontâneo, um ato de amor, um ato de alegria. Adoração tem que ser espontaneidade. Você tem que adorá-lo pelo que Ele é. Isso não pode se tornar um fardo para nós. Quantas pessoas que para vir ao culto hoje está se tornando um sacrifício, um fardo pesado. Vai no culto hoje? Sim, vou. Se eu não for, o líder vai pegar no meu pé. Vai no culto hoje? Vou. Se eu não for, olha, a minha líder vai falar comigo, vai me ligar, vai ficar me torrando as paciências. Eu tenho que ir. Ah não, hoje eu queria ir no culto. Não, todo domingo culto, toda segunda, toda semana culto. Ah não, queria ficar de boa ali assistindo a minha Netflix. Eu quero te dizer assim, que quando o momento da adoração se torna pesado para você, já não há mais essência de adoração em você. Já não há mais essência de adorador em você. É espontâneo, é com alegria. O salmista, no Salmo 84, ele diz assim: mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 anos em outro lugar qualquer. E no Salmo 122 ele diz assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria, é amor, irmãos, é gozo na alma de poder nos reunir aqui, dizer assim: santo, cantar uns louvores, dançar, bater palma, glorificar a Deus.
exaltar aquele que é digno de honra e glória. Isso não pode ser peso na tua vida, senão não é adoração. Então quer dizer que se eu for na igreja, nos domingos, já está tranquilo, presto a minha adoração ali, já vou para casa, já está bom. Não. O encontro de Jesus com a samaritana no capítulo 4 nos explica isso. E é uma forma tão maravilhosa de nos explicar isso lá no capítulo 4, porque é um dos encontros mais lindos da Bíblia. Quando Jesus ele fala com aquela mulher ali, a mulher fala para ele assim: eu vejo que você é profeta. Os meus pais, nossos pais, falavam que nós tínhamos que adorar nesse monte aqui, e vocês falam que nós temos que adorar no templo. Qual que está certo? Aí Jesus começa a falar com ela. Aí ele fala: nem no monte, nem no templo, mas vai chegar o tempo, e a hora já é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai busca os tais que adoram assim. Quando você adora em espírito e verdade, o Pai está te buscando. Aí você pensa assim: eu estou buscando a Deus aqui em adoração, em oração. Aí quando você está em espírito e em verdade, a Bíblia diz que o Pai está te buscando. Ele está te vendo ali, os olhos dele estão sobre você, sobre os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Quero te dizer uma coisa: quando nós precisamos de um lugar geográfico ou de um local para adorar, nós já perdemos a essência. Jesus estava falando ali: não tem geografia, não tem local para você adorar, não. Você adora em espírito e em verdade. Em espírito, porque só pode conhecer as coisas do espírito quem está em espírito. E quem anda em espírito adora aquele que é espírito e é verdade, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: não existe local geográfico para você me adorar, você vai me adorar em todos os lugares. E a igreja está perdendo essa essência, Eliane. Está perdendo, eu estou perdendo. Adianta eu querer vir aqui pregar uma coisa, porque a espada tá, sabe, Josué? Estou perdendo a essência. Quando nós somos dependentes de um som de teclado bonito para nós adorarmos, de uma banda cantando, de uma penumbra de luz para adorar, porque hoje em dia tem esse negócio, né? Não, baixa a luz aí para nós adorar. Sabe o que aconteceu? Eu perdi a dracma há muito tempo. A essência, o que era valor, está sendo perdido. Mas ainda é tempo de você varrer e limpar a casa e buscar a dracma. Nós já não damos conta mais de dirigir o nosso carro, Jeová, colocar um hino e começar a adorar a Deus e as lágrimas correr. Nós já não conseguimos mais fazer isso, porque a essência está sendo perdida. Nós precisamos de um local geográfico. Quando eu estou aqui no domingo, oh glória, aleluia, e lágrima cai, mas eu não tenho mais a essência de ir para o meu quarto e dobrar meu joelho e começar a chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é digno da minha adoração, do meu louvor. Eu perdi a essência. A igreja precisa buscar a essência de volta, o que é verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Aí eu fui ver a palavra verdade em hebraico. Ela é escrita com 3 letras. A primeira letra do alfabeto, a letra do meio e a última letra do alfabeto.
que quer dizer isso? Quando Jesus fala em verdade, você tem que adorar em verdade. Ele está dizendo, você tem que adorar no começo, no meio e no fim. Não pode parar. Se estiver bem, adore. Se estiver mal, adore. Não importa o que vai passar no processo. O processo vai vir, mas tem que adorar no começo, tem que adorar no meio, tem que adorar no fim. Tem que continuamente adorar ao nome do Senhor, porque Ele é. Se tiver mal eu adoro, se tiver bem eu adoro, se tiver mais ou menos eu adoro, porque Romanos capítulo 11 versículo 36 diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Aleluia. Quero ler com vocês também Apocalipse. Apocalipse. O que Apocalipse tem a ver com adoração, né? Apocalipse 5, versículo 11. Diz assim: e eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, para receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 19 diz: o céu manifesta a tua glória, ó Senhor, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Senhor é digno de adoração. Será que você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus? Eu não gosto de fazer isso, mas eu te incentivo nessa noite. Não é isso que eu faço. Levante a tua mão, diga glória ao Deus eterno. Eu adoro porque Ele me justificou. Eu não preciso de situações para o adorar. Eu não preciso de condições boas para o adorar. Eu não preciso de localidade geográfica para o adorar. Não. Nós temos que voltar à essência da adoração. No capítulo 6 do Evangelho de João, nós vimos ali algo muito maravilhoso, que é o sermão de Cristo e a multiplicação dos pães. Depois Jesus ele passa para o outro lado do lago, do mar, e aquela multidão procura Jesus ali. O povo vai atrás de Jesus ali, quer saber onde Jesus está, e aí eles acham Jesus. Aí eles começam a falar com Jesus: Jesus, qual que é o sinal que você vai fazer para nós crer que o Senhor é Deus? Aí Jesus fala: aí, peraí que eu vou dar um sinal para vocês. Aí ele começa a falar do pão que desceu do céu. Aí ele começa a falar: se você não comer a minha carne e beber o meu sangue, você não é digno de mim. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer assim: se a minha vida não estiver em vocês, vocês não podem fazer nada. O sangue é vida. Ele estava dizendo: a minha vida eu dou para quem eu quiser. Eu a dou, ninguém toma ela de mim, eu dou. Jesus estava dizendo ali, dando um sermão duro. Aí os discípulos começam a sair de fininho ali, né? Todo mundo indo embora. Aí Jesus vira para os apóstolos e fala: e vocês, não querem ir também? Aí Pedro, tendo uma revelação, como ele mais falador, né? Aí ele fala assim: para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro ali, o que Pedro estava dizendo? Que era o Senhor. Senhor, se tiver pão, nós fica. Se tiver sinal, nós fica. Se tiver milagre, nós fica. Mas se não tiver nada, nós vamos adorar também assim. Sabe por quê?
Porque o mais importante do que sinais é saber, missionária Cleide, que um dia Ele ressuscitará nós, aqueles que já morreram, e nós que estivermos vivos iremos encontrar com Ele nos ares. A todos nós estaremos juntos adorando para sempre o Cordeiro que venceu. Pedro entendeu, não há lugar nenhum que eu possa ir, porque o mais importante aqui para mim é adorar o Senhor, porque só o Senhor tem a palavra que me dá a vida eterna. Mais importante do que coisas, mais importante do que qualquer coisa material, a vida eterna. Aleluias. Por que o adoramos? Pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Por quê ou pelo que adoramos a Deus? Aleluias. Já viram aqueles filhos ingratos? Que quando o pai está fazendo tudo que ele quer, ai, papai é o melhor pai do mundo. Ai, meu pai é uma bênção, uma maravilha. Mas aí quando o pai dá uma correção nele, ou não pode dar o que ele quer, meu pai não gosta de mim, eu vou embora dessa casa, eu vou sumir dessa casa. E não respeita mais o pai, não adora mais o pai, não respeita mais o pai, não honra mais o pai, não ama mais o pai, porque é filho rebelde, não sabe respeitar e amar, mesmo tendo ou não tendo coisas. Aleluia. Isso não é fé, é troca. E adoração não é negociata. Quando eu ofereço algo para alguém esperando algo em troca, isso é negócio. Isso é negócio. Quando eu vou numa empresa apresentar um trabalho, eu levo ali o meu projeto, aquilo tudo, e aí eu ofereço, né? Eu faço a minha oferta para ele, esperando que ele me dê o trabalho, que ele me dê aquilo ali que eu estou esperando. Isso é negócio, negociata. Quando você vem na igreja, oferta a Deus, esperando que a resposta dele é através da tua oferta, você ainda não conheceu a graça que está em Cristo Jesus. Ele não negocia com você. Adore-o pelo que Ele é. Ele é quem justifica você pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é quem abençoa você pela sua misericórdia. Vamos voltar lá em Jó, né? Para nós caminharmos para o fim. Jó adorava a Deus quando ele estava sendo abençoado. Sim ou não? Capítulo 1 aí, versículo 5 nos mostra isso. E assim era que quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Jó adorava a Deus no meio da sua bonança. Ele era rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. E ele adorava a Deus. Mas Jó continuou adorando a Deus quando também perdeu tudo. Sim ou não? Vai lá para o versículo 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra e adorou. E disse assim: nu eu saí do útero da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia! Jó, irmãos, ele foi ferido, ele foi afligido em todas as áreas da sua vida. Jó foi ferido e afligido na sua vida financeira, na sua vida material. A Bíblia diz que vinha um servo e falava assim: olha, os ladrões deram sobre o rebanho, levou tudo, as jumentas, e depois caiu fogo, matou as ovelhas. Jó era um homem riquíssimo, e ele perdeu tudo que ele tinha. Ele foi ferido na sua vida material, financeira. Ele foi afligido nisso. Jó foi afligido na sua vida emocional, na sua vida sentimental. A sua emoção ficou com certeza muito abalada quando ele recebe a notícia de ter perdido 10 filhos. Eu nunca tive de perto uma experiência assim, mas eu tive uma experiência, eu congregava com um pastor e ele perdeu a filha. Meu Deus do céu, que dor profunda aquele homem sentia. Agora imagina 10 caixões saindo da casa do cara num dia só. Jó foi ferido e afligido emocionalmente. Jó foi ferido e afligido na sua vida física. Jó era um homem sadio, cheio de vida, mas de repente a Bíblia diz que as feridas tomaram todo o seu corpo, da planta dos pés ao... E ele sentava em cinza e se coçava com um caco. Jó foi ferido na sua vida conjugal, a sua esposa, a sua companheira, a mulher que estava com ele ali, o que tinha sobrado da sua família, chega para Jó e fala: amaldiçoa esse Deus, e morre. Jó, ele era conselheiro, ele era ajudador. Ele se assentava nas praças e aconselhava pessoas, mas agora não se passava de um homem leproso, doente, pobre, perdeu tudo. Jó 4:4 fala sobre isso, que ele era aquele que as palavras seguraram o que estava caído, e ele fortalecia os joelhos debilitados. Ele ajudava pessoas. Jó foi afligido, foi julgado pelos seus melhores amigos. Veio os 3 ali, sentaram de longe, ficaram olhando a Jó durante 7 dias, e depois começaram a tirar conclusões, e diziam: Jó pecou, Jó está sendo castigado, Jó tem que arrepender, Jó não teme a Deus. Falavam tudo isso de Jó, mas não sabiam o que realmente estava acontecendo. Jó passou por tudo isso, mas ele adorava o nome do Senhor. E às vezes por um pouquinho de coisa assim, nós não queremos adorar mais. Às vezes por uma pequena coisa, nós não queremos adorar mais. E fora os momentos que estamos trocando a adoração por outras coisas banais, estamos colocando a glória, a majestade, o poder de Deus em segundo plano. Estamos colocando Deus em segundo plano, sendo que Ele tem que ser prioridade total. Estamos esquecendo da essência da adoração. Jó não esqueceu disso. Deus ficou calado. 36 versículos você não vai ver Deus falando nada. E depois Deus começa a falar com Jó. Lá no 42, Jó diz: eu sei que tu podes todas as coisas.
e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quero te falar uma coisa: às vezes a situação que você está passando não é para te matar, não. Não é para você parar de adorar. É para te ensinar algo. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu vejo face a face. Jó teve experiências ainda mais lindas com o Senhor. Eu quero te convidar a colocar sobre os pés para nós finalizar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se a minha casa não tivesse tão sadia, Railton, será que valeria a pena? Ainda assim valeria a pena? Se eu não tivesse um terno bom, Josué, para vir para a igreja, ainda assim valeria a pena? Se eu não tivesse um carro bom para me vir para a igreja, ainda assim valeria a pena? Se nós não tivéssemos uma igreja tão abençoada, com ar-condicionado, uma banda maravilhosa, ainda assim valeria a pena? Pense nisso. O que vale a pena para você? A adoração não é sobre o que vemos, é sobre o que não vemos. Adoração é fé. Mesmo se vier tribulações e angústias, eu adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E para nós terminarmos, Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17, ele faz uma oração maravilhosa. E ele começa dizendo assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, os campos não produzam alimento nenhum, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos seus estábulos, ainda assim eu regozijarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como corça, e me fará andar sobre lugares altos. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite, comece a refletir. Qual maneira você tem prestado adoração ao Deus Todo-Poderoso? E se a figueira não florescer? Se faltar frutos na vide? O Espírito Santo está aqui, irmãos, está falando fortemente ao meu coração. Eu sinto a presença dele aqui. Vamos refletir como igreja, como pessoas de Deus. Se eu não tivesse ganhando em euro, Stephanie, valeria a pena? Se eu tivesse lá na rocinha, passando dificuldade, valeria a pena? Feche seus olhos e comece a refletir o que tem te motivado a adorar a Deus. Será que você precisa de estar no culto, na igreja, ouvindo banda abençoada? Ou será que onde você está o adorando? Os olhos do Senhor estão te buscando nessa noite. Eu não sei da tua vida, mas Deus sabe. Deus sabe da tua vida, do teu adorar, da tua sinceridade. Deus sabe o
quanto você tem se dedicado, tirado tempo para Ele. Mas Deus sabe também daqueles que têm perdido a dracma, a essência. E eu quero perguntar a você, se tiver alguém aqui que perdeu essa dracma, mas que quer encontrar nessa noite. Porque quando a dracma é perdida, a alegria se perde, a alegria se vai. Não tenho mais alegria para adorar, para louvar a Deus. Eu fico buscando motivos, fico buscando circunstâncias, fico buscando locais para adorar a Deus. Mas eu quero convidar você que não consegue mais adorar a Deus em espírito e em verdade, ou você que está precisando renovar a sua aliança, porque hoje eu sei o que é verdadeiramente adorar a Deus. Eu quero te convidar aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela tua vida, nós vamos aqui estar orando com você, porque os olhos do Senhor buscam verdadeiros adoradores. Eu não preciso de um local, eu não preciso de nada para me motivar, de nada material que esteja me motivando. Eu preciso somente da tua presença. Faça como o salmista Davi: Senhor, posso perder todas as coisas, mas não tire de mim a tua presença. Se tiver alguém nessa noite, eu quero que você venha sem constrangimento. Vem, nós vamos orar por você. Pelo que ou por que você tem adorado a Deus? O que você necessita para adorar a Deus? Eu não necessito de nada. Eu adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não pelo que Ele faz. Será que você pode dizer isso com sinceridade? Será que você pode dizer isso com sinceridade? Tenho certeza que se ninguém veio aqui é porque estamos adorando bem. Então diga isso com sinceridade de coração nessa noite. Deus, a Bíblia diz que Ele é aquele que visita o coração do homem, esquadrinha os rins, Ele sabe todas as coisas. João viu aquele que tinha olhos como chama de fogo. Aquilo era uma representação que Ele está vendo você e eu. Quanto tempo faz você não fala mais com Jesus, meu irmão, minha irmã? Quanto tempo faz você não tira mais aquele momento para orar, para buscar, para adorar e para sentir a presença dEle? É porque você perdeu a dracma. Está faltando alguma coisa, está faltando uma peça aí. Aí é só Deus. Você tem que varrer a casa, acender a candeia e começar a procurar. Quero te convidar a procurar, a buscar. A Bíblia diz que a mulher buscou com toda a diligência. Ela chamou ali e falou: me ajude, eu preciso achar minha dracma perdida. Me ajude aqui eu encontrar. Coloque a mão sobre a altura do teu coração nessa noite. Comece a falar com Deus e a dizer: Deus, obrigado. Eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu te adoro, ó Pai, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo enfrentando os problemas, mesmo, ó Deus, as coisas não dando certo da maneira que quero. Eu adoro, Deus. Mesmo sendo afligido e provado, eu adoro, Deus. Eu exalto, Deus, porque eu sei que o Senhor é, e não há outro além de ti. Aleluia! Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro. O Cordeiro que foi morto, mas reviveu,
e é digno de todo louvor e adoração para todo sempre. Te adoro e te exalto, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada.